Pois bem, falamos da parte 5 sobre compadecimento e agora a parte 6. A parte 6, nós vamos falar desse versículo, quando o mestre da lei foi tentar Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna, ele fala, o que você acha que você vai fazer? E ele fala assim, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, que eu chamar Israel, e vou amar o próximo como a mim mesmo. Jesus fala, beleza, tá certo, faça isso e viverá. E ele pergunta, quem é meu próximo? É aí que ele se complica, porque Jesus falou quem era o próximo dele, e o próximo dele não era o próximo dele, bem próximo dele. Então nós temos esse problema, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, você pode criar o seu Deus. E quando você cria o seu Deus pode ser um Deus de juízo. Seu Deus pode ser um Deus distante. Aquele Deus malvado que você fala para a criança que se ela mentir, Deus vai castigar. Aquele Deus que se você não fizer o que é certo no templo e não der o que é devido, ele vai tirar o seu emprego. São várias imagens de Deus que você pode criar como cosmovisão cristã de forma errônea, porque a cosmovisão cristã ela inclui o Antigo Testamento, mas ela não é o Antigo Testamento. Você não pode viver no Antigo Testamento. Então, se amar a Deus sobre todas as coisas, você pode ter um Deus em mente, que você tem que ficar muito atento, porque esse Deus que você tem em mente tem que ser um Deus que reflita a vida de Cristo, a vida do seu Filho, porque ele se manifestou em carne. Então, toda a nossa experiência com Deus, e a nossa vida com Deus, e as nossas atitudes, e as nossas doutrinas, e a nossa igreja, a nossa instituição, ela tem que ter o reflexo do Filho de Deus, porque é a manifestação de Deus. Então, quando ele fala, vou amar a Deus sobre todas as coisas, que Deus? Que Deus que é esse que ele está amando sobre todas as coisas? É um Deus íntimo, perto? É um Deus longe? É um Deus graça e misericórdia? Ou é um Deus lei e normas? É um Deus que salva toda a humanidade? Ou é um Deus que salva uma instituição ou apenas um povo? Que isso é a foto do Antigo Testamento e não a do Novo. A do Novo Testamento, a fotografia é o Evangelho de Abraão, que serão benditas todas as famílias da terra. Então, que Deus que é esse? Amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus que você coloca sobre todas as coisas? Essa é a primeira pergunta. Qual o Deus que você coloca sobre todas as coisas? Jesus Cristo trouxe um projeto para você viver na graça, na liberdade de Cristo, viver pela fé e viver pelo amor, com amor. E o Deus verdadeiro se mostra assim. Qual é o Deus que você faz? Tá passando um carro de som e eu fico com muita raiva quando acontece isso. Muita raiva. Porque eu já tô aqui gravando alguns minutos e alguns minutos atrás eu tava gravando já e passou um carro da troca de óleo. E eu fiquei furioso. Tá passando, né? Tá passando. Que Deus que é esse que você faz, então? Que Deus que você vive? Aí, outra coisa, amar ao próximo como você mesmo. Qual o próximo que você escolhe? Não, o próximo para mim é quem está perto de mim. Tá, quem está perto de você? Quem está perto de mim é minha família. Quem está perto de mim são as pessoas da minha igreja. Quem está perto de mim são as pessoas do meu trabalho. Mas esse amar essas pessoas é fácil ou é difícil? Algumas vezes é difícil, porque tem algumas pessoas meio complicadas, mas, bom, não exige muito esforço, não exige muito dinheiro e tá tudo bem, eu tô amando. Joia, tá bom. Só que a parábola do bom samaritano, ela escolhe um Deus.
que Deus que ela escolhe? Ela escolhe um Deus na figura do bom samaritano. E quem era o bom samaritano? O bom samaritano, aí você tem que analisar o seu Deus e analisar a tipologia de Jesus, quando Jesus coloca a tipologia de um Deus bom samaritano. O bom samaritano era desprezado dos judeus. Ele era marginalizado. Ele era visto como um animal. E Jesus coloca nessa parábola o seguinte: quem fez o certo foi ele. Então, qual o Deus que você está formando dentro de você? É o Deus bom samaritano, que faz por amor o que é certo, por um próximo que não é próximo dele? Ou você está criando dentro de você um Deus sacerdote e levita, que só faz por ele e pela sua religião o que ele acha certo dentro de um pacote de leis e normas e de cerimonialismo? Então, que Deus que é esse? Jesus fala dentro de nós, o Deus que tem que estar dentro de nós é um bom samaritano, é um bom marginalizado, é um bom defensor daqueles mais necessitados. Esse é o Deus. Quem é o próximo? O próximo, na parábola do bom samaritano, não é uma pessoa sã, não é um outro judeu, não é um religioso, não é um rico, mas é um quase morto. É uma pessoa quase sem vida. Então, o Deus que formamos dentro de nós e o próximo que formamos dentro de nós, muitas vezes não é compatível com o Deus da parábola e o próximo da parábola, não é verdade? Então, se Deus é um bom samaritano dentro de nós e o próximo não é um são, não é uma pessoa sã, uma pessoa doente, logo Deus não faz parte do sistema religioso. Deus não faz parte do levita e do sacerdote dentro de você. Deus não faz parte disso. Quando Deus fala que ele não faz parte do levita e do sacerdote dentro de você, porque você não olhou o necessitado, então o projeto de Deus não faz parte disso, ele está querendo dizer que ele não faz parte da sua religião, da sua forma religiosa de vida, do seu empenho por uma forma religiosa de vida, da sua mensagem religiosa de como você vive, da sua imagem religiosa de como você vive, do seu marketing religioso de como você vive, da sua barganha religiosa, dos seus sacrifícios inúteis. Ele não faz parte dessa religião, é isso que ele está querendo dizer. Deus não é um levita exclusivo. Deus é um bom samaritano misericordioso. Deus não é um sacerdote com seu título poderoso, ou um pastor com seu título poderoso. Deus é aquele que se doa, que se compadece. Deus não é mestre da lei, ficar tentando Jesus toda hora. Deus é um bom samaritano, desprezado pela religião. Seu próximo não é um judeu, seu próximo não é um são, uma pessoa sã. É o necessitado, que algumas vezes você nem conhece. Temos sim grandes necessitados que conhecemos e locais necessitados que conhecemos, mas muitas vezes o necessitado você não conhece. E esse é o verdadeiro necessitado. Ele te tira do comodismo, ele te tira do egoísmo. Esse grande necessitado te tira do egoísmo, te tira do comodismo. Ele faz você se compadecer, como nós dizemos, mexer as suas entranhas, te tira da zona de conforto. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Que Deus é esse que se ama sobre todas as coisas? Está na figura de quem? Está na figura de um religioso? Não, eu amo ao próximo. Que próximo é esse que você ama? É uma pessoa sã, que não precisa de médico? Que acha que está tudo bem com ela, que não precisa de arrependimento, que está tudo jóia, está tudo certinho?
Não, a parábola do bom samaritano não nos diz isso. Não é por esse caminho que temos que ir. Amém? Essa é a parte 6. A paz do Senhor a todos.